ative o sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas. Bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. A nossa referência bibliográfica está aparecendo na tela agora para você. Israel History and the History of Israel, do autor italiano historiador Mario Liverani. Este livro é importantíssimo quando você quiser comparar a história bíblica com o que realmente é verificável historicamente, cientificamente, pela metodologia da ciência histórica. Mario Liverani, ele apresenta a história bíblica e traz logo em sequência o que nós temos de maneira arqueológica, histórica, sociológica, antropológica, verificável, ou seja, é uma obra indispensável para qualquer estudante da história bíblica. A Bíblia nos conta uma história da chamada dinastia davídica, onde os expoentes desta dinastia são o seu primeiro rei, chamado Davi, e o seu filho Salomão, que, de acordo com a história bíblica, desenvolveram um reino sem precedentes. Por volta do final do século XI, início do século X, antes de Cristo, antes da Era Comum. Só que, pelo que já se escavou, pelo que já se encontrou de cultura material na chamada Jerusalém e seus arredores, no chamado Reino de Judá, não somente dentro de Jerusalém, mas fora dos muros de Jerusalém, temos evidências de um grande reino, temos evidências de um rei chamado Salomão como um grande construtor, temos evidências de que as pessoas que ali estavam o reconheceram como rei ou deram notoriedade à sua existência. E a população, a densidade populacional de Jerusalém, do reino de Judá, será que de fato podemos arqueologicamente dizer que Davi teve um exército de mais de 1 milhão de soldados? E que desse conjunto de mais de 1 milhão, aproximadamente um pouco mais de 400 mil soldados respondiam somente pelo chamado Reino de Judá ou província de Judá, à época de Davi? Será que tudo isso que a Bíblia fala é verdade? Você não sabia disso? No livro das Crônicas dos Reis de Israel, no primeiro livro, no capítulo 21, no verso 5, vai falar que Davi, somando Israel e Judá, tinha mais de 1 milhão de soldados. Será que isso é verdade? Veremos os dados, as informações técnicas, mergulharemos na obra de Mario Liverani e teremos um retrato do que realmente era Judá. A história e a arqueologia concordam com a Bíblia ou desmentem os relatos bíblicos? Eu estarei fazendo a leitura do livro e também trazendo os meus comentários. Nós leremos as páginas 136, 137 e 138. Vamos à leitura do livro. No século X, Jerusalém era uma pequena cidade numa Judá escassamente povoada, que só irá experimentar um crescimento vigoroso na segunda metade do século VIII. O que ocorre é um desenvolvimento muito modesto, que vai ter o seu início em meados do século IX até a primeira metade do século VIII. E analisando esse período, metade do século IX até a metade do século VIII, nem podemos dizer que há um desenvolvimento em si, um crescimento. O que mais nós vemos é uma estagnação do que, de fato, um crescimento real. A população
total de Judá no século VIII, através de estudos antropológicos, arqueológicos e históricos, foi estimada em cerca de 110 mil habitantes. Metade dessa população estava na área que nós conhecemos como Cefelá. Então eu vou explicar de maneira mais detalhada ainda a leitura desse pequeno parágrafo. Não há grandes construções, não há um desenvolvimento atestado da cidade de Jerusalém. O que eu já falei aqui quando eu estava lendo o livro A Bíblia Desenterrada, do arqueólogo israelense Israel Finkelstein, e que eu também falei quando estava lendo o livro do professor Jonathan Michael Golden. Arqueologicamente, historicamente, isso era Judá. Uma província com uma Jerusalém pouco desenvolvida. Exatamente isso. Só pela última frase deste primeiro parágrafo, nós já vemos claramente que Davi não teve um grande exército. Para muitos historiadores, como o próprio Mário Liverani, Davi no máximo foi um líder tribal, não foi um grande guerreiro, nem um grande rei, nada disso. Um líder tribal, que aí gera uma memória ancestral, que aí gera um mito davídico de uma casa de Davi. É isso que a maioria esmagadora dos acadêmicos enxergam quando vão falar acerca de um possível Davi histórico. Então não houve um grande exército, não houve império, não houve nada disso. Não ocorreram grandes construções de Salomão. Isso não existiu. O que nós temos é uma província de Judá pouco desenvolvida e que essa segunda metade do século VIII, que eu já falei aqui também diversas vezes, lendo outras obras de outros estudiosos, é que na verdade se dá por causa da invasão assíria no norte, por volta de 722. Por volta de 722 ocorre a invasão assíria ao norte. E aí tem uma onda migratória para o sul, para Judá. E aí nestas ondas migratórias é que nós conseguimos perceber o desenvolvimento de Jerusalém, da província de Judá, ao longo do século 8 a.C., antes da Era Comum. Jerusalém ainda estava confinada à cidade de Davi, com o templo próximo. Já falei também, lendo um artigo científico, o que de fato era esse templo, que era um antigo santuário jebuseu. Não era um templo de Salomão, não era um templo construído a Yahvé. Era um antigo santuário jebuseu. Aliás, eu já mostrei, não somente lendo este artigo científico, mas também lendo obra de acadêmicos norte-americanos também. Porque especificamente esse artigo que eu li para vocês numa live, era um artigo que estava escrito em português. Mas já fiz outros conteúdos demonstrando isso também. Era um antigo santuário jebuseu. Com cerca de, presta atenção, a cidade de Davi, toda aquela Jerusalém estava confinada, que nós conhecemos como cidade de Davi, com cerca de 4 ou 5 hectares de tamanho e cercada por muros. Algumas descobertas, como os capitéis proto-eólicos, levam-nos a pensar que nos séculos 9 e 8 existiram edifícios públicos posteriormente destruídos. O desenvolvimento de construção na capital, o pouco que podemos compreender deles, e eventualmente em outros locais reais, ou seja, locais que realmente podemos verificar essas construções, poderiam ter sido impulsionados pela influência de Israel, Israel Norte, bem como da Síria, e desta forma poderiam ter absorvido elementos sírios. Os sítios ao sul de Jerusalém aumentaram cerca de 10 na Idade do Bronze Final, para cerca de 20 na Idade do Ferro I, para 36 nos séculos 9 e 8. Mas esta região ainda é a menos povoada dos Planaltos. Ou seja, apesar de identificarmos um crescimento populacional, este crescimento em si, dentro do conjunto total, ele é pequeno. Esta região ainda é atestada como a menos povoada dos Planaltos. A área mais povoada é a Cefelá, onde o local-chave de Laques foi reocupado
no século IX e é bastante próspero. E claramente uma possessão real no século VIII. Desenvolveu-se ainda mais no tempo de Ezequias. Também Tel Batash III, Bet Shemesh 2, Tel Haliv, tudo na Cefelá, bem como Tel Beit Mirsin e Tel En Nasben, nas terras altas, mostram sinais de um ligeiro desenvolvimento. Tel El Nas, com suas imponentes muralhas, com 12 torres e um portão da cidade, e com o típico formato de anel urbano, pode fornecer o tipo de cidade da Judéia do século VIII. Alguns locais, como Kirbet Rabut, são fortalezas. No entanto, a fronteira do Negev ocidental estava mais provavelmente sob o controle dos filisteus, e não do controle da Judéia. Já falei também acerca do desenvolvimento das cidades filisteias, né? E surpreendeu muita gente esse vídeo meu, porque eu fui mostrando, né, os dados arqueológicos, as evidências históricas de como os filisteus eram desenvolvidos e que aquela historieta bíblica de que Judá, Davi, Israel subjugou os filisteus não era bem assim não. O que realmente trouxe uma dificuldade para os filisteus foram os assírios e não Israel. No extremo sul do vale de Berseba, onde um antigo assentamento amalequita estava sob controle da Judéia desde a época chamada época davídica, existem centros administrativos claramente dependentes da capital: Arades, Cades Barneia, Berseba, Ira e Tel Malata ou Malata. Os assentamentos ainda são baseados no tipo de casa com pilares de 4 cômodos, bem atestada neste período nos sítios judaicos de Tel Beit Misrim e Tel Mazos, no sítio benjamita de Tel En Nasbet e mais ao norte em Tel El-Far, no território de Israel, que, como foi demonstrado, corresponde à estrutura familiar tradicional. Este tradicionalismo corresponde a uma economia agropastoril no ambiente semiárido do Negev e uma economia mediterrânica na Cefelá e no Planalto, cujos ritmos são regidos conforme listados no calendário de Gezer. Eu já fiz um vídeo aqui também sobre o calendário de Gezer, a questão da colheita e do plantio. E eu vou ler aqui para vocês um trechinho. 2 meses de vindima e colheita de azeitona, 2 meses de semeadura, 2 meses de pasto de primavera, 1 mês de arrancada do linho, 1 mês de colheita de cevada, 1 mês de colheita e medição do trigo, 2 meses de poda, 1 mês de frutas de verão. A evolução no sentido de uma economia cambial passou por Judá e não através dele. Passou pela Transjordânia, ainda fora do alcance de Jerusalém, pelo sul do Negev, ao longo da estrada entre Edom e Gaza, e pela costa que estava firmemente sob controle filisteu. As importações atestadas arqueologicamente, por exemplo, cerâmica fenícia, são muito mais modestas do que no norte. Os projetos urbanos e arquitetônicos que em Israel atestam as realizações excepcionais da dinastia Onrida, assistam os meus vídeos sobre Onri e sobre a sua dinastia. Assistam. A riqueza, o grande rei de Israel foi Acabe e muito desse legado vem de Onri. Então assistam os meus vídeos sobre Onri, ok? Vou deixá-los na descrição deste vídeo. Do interlúdio arameu e do reinado de Jeroboão II parecem chegar ao sul de forma bastante laboriosa, exceto talvez em Jerusalém, onde são infelizmente irrecuperáveis. Ou seja, o que nós temos é, como Israel Filkenstein vai dizer, uma Jerusalém ainda marginal, uma província de Judá ainda não desenvolvida. Nós vemos em Israel Finkelstein, vemos em Jonathan Michael Golden e agora também estamos vendo a mesma confirmação, tudo com dados, com apontamentos, dados, cultura material, apontado pelo historiador italiano Mario Liverani. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Não fica aborrecido não, ateu. Se você não crê em um Deus, está tudo certo. Que a sorte e a fortuna lhe acompanhe. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking
Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string.